Fala pessoal, aqui quem fala é o Caio, da equipe de análise de investimento da Flip, e hoje a gente vai trazer a vocês uma análise da B3. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar desse conteúdo, deixa o like, isso ajuda bastante a gente saber como é que tá nosso conteúdo, se vocês estão gostando e tudo mais. Vamos falar um pouco mais. A B3, o Brasil Bolsa Balcão, é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo. Está entre as maiores bolsas de maior relevância no mundo todo. Ela tem atuação no ambiente de bolsa e no ambiente de balcão. A B3, gente que a gente conhece hoje, ela surgiu a partir da fusão da antiga BMF Bovespa e com a CETIP. Essa fusão foi aprovada pela CVM em 22 de março de 2017. Então, de lá para cá, a bolsa opera do jeito que a gente está acostumado atualmente. A B3 até nos últimos meses, teve uma preocupação com o surgimento de um concorrente relevante, que teve algumas aberturas por parte da CVM de negociação dos títulos agrícolas. Preocupou um pouco os investidores, abalou um pouco as cotações, mas a empresa segue firme, continua com seu monopólio, com muita dificuldade de algum concorrente de entrar de forma relevante no mercado. Vamos falar um pouco mais aí sobre os dados operacionais da empresa no segundo trimestre de 2021. Um ponto que eu gosto muito de analisar na B3 é o crescimento de seus clientes. E o mercado financeiro vem crescendo cada dia mais. E no último trimestre, ela conseguiu crescer 8,9% à base de investidores. Isso quando comparamos ano a ano, do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre desse ano, a gente vê um crescimento bem expressivo de 53,8%. A gente vê que a empresa está crescendo, que o mercado financeiro está sendo mais atrativo e que mais pessoas físicas estão entrando na bolsa. É um movimento muito bom, pois a população brasileira ainda investe muito pouco, apenas só 3% da população só que investe. Então esse é um dado operacional muito relevante que nos agrada bastante. Aí podemos ver que nesse período do segundo trimestre a bolsa atingiu um pico histórico na casa entre 1.000 pontos. Isso animou demais os investidores, houve muitas negociações. Na parte de IPO e follow-on, ela apresentou um volume recorde. Com esse boom do mercado, essa animação dos investidores, muitas empresas optaram por fazer seus IPOs nesse período e foi conseguido arrecadar 46,4 bilhões somente com IPOs e follow-ons das empresas. Então a gente viu um crescimento de 17,1% no volume financeiro médio diário nas negociações do mercado à vista de ações e um crescimento de 49,9% no volume de contratos de futuros de índice de ações. Foi um resultado bom nessa parte da operação, que é bastante importante para a empresa. Na parte de juros e moedas, a gente podemos observar um crescimento de 5,5%, com aumento de volumes negociados de todos os produtos. E em renda fixa também, os juros veio crescendo um pouco, então a gente, perto do que era ano passado, então a gente pôde observar um crescimento de 16,6% no volume de emissões e de 12% no estoque de instrumentos de captação bancária. Isso foi um bom resultado até agora. O único ponto negativo que a gente viu nesse resultado na parte operacional da empresa foi no resultado de derivativos, que houve uma queda de 26%. Mas isso deve ao fato que no segundo trimestre de 2020, com a bolsa, a crise, aumentou muito as negociações devido à pandemia, que gerou um alto número de antecipação de swaps e de contratos a termo. E depois de todos esses dados operacionais, vamos ver como é que a empresa conseguiu reverter isso em receita. A receita líquida da empresa chegou a 2,6 bilhões de reais, uma alta de 25,7%, com um crescimento maior parte dos negócios dele, como a gente já havia falado no operacional. As ações de instrumentos de renda variável chegaram a 1,2 bilhões de reais, que representa 45,4% de todo o total do resultado. No segmento de balcão, 280,6 milhões, que representa 10,5% do total, um aumento de 6,8%. Infraestrutura para financiamento chegou a 116 milhões de reais, uma alta de 48,5%, muito bom. E só que ainda representa uma parcela pequena, de 4,4% da receita total. Em tecnologia e dados de serviço, a empresa conseguiu chegar a 342,5%, uma alta de 24,3%, que representa 12,8% total do resultado. E reversões de provisões e recuperações de despesas representou 128,4 milhões, com 4,8% total.
Aí, as despesas da empresa chegaram a um valor de 324,4 milhões de reais, um aumento de 17,9%. Mas isso se deve ao fato da empresa estar crescendo, estar aumentando muito a base de investidores, então precisa de mais infraestrutura, precisa de mais pessoal, então é um crescimento de despesa bem esperado, nada fora do controle. Então, com isso tudo, a gente pode ver que a empresa conseguiu reverter no lucro operacional no EBITDA recorrente, ficou em linha com os resultados e apresentou um crescimento de 30,6%, um ótimo crescimento da empresa, e chegou ao total de 1,8 bilhões de reais. E mais uma vez a empresa se mostra bastante eficiente na questão de reverter, ela tem uma das maiores margens EBITDA do mercado, que chegou a uma margem EBITDA recorrente de 80,9%, ainda conseguiu aumentar mais, que chegou a um aumento de 6,5%. Então, com toda essa parte operacional, o lucro líquido atribuído aos acionistas da B3 chegou a 1,19 bilhões de reais, um aumento de 33,7%, ótimo resultado. E se a gente ainda tirar alguns fatos não recorrentes, um benefício fiscal que a empresa consegue, ela consegue ser maior ainda, chegando a 1,35 bilhões de reais. Recentemente, as cotações da B3 não refletem muito bem os seus resultados, que existem algumas preocupações externas. Primeiro foi com a criação de algum concorrente, como havia comentado anteriormente, e agora também tem um processo que a B3 achava que não daria nada, que foi na década de 90, no final de 99, que a empresa tinha tomado um processo, e esse processo agora já tornou como possível pagamento, e um pagamento que assusta um pouco. Com a condenação antiga era de 7 bilhões de reais, mais 1,4 bilhão em multas. O valor chega a assustar bastante, mas se a gente for parar para ver, a empresa tem um market cap de 85 bilhões de reais. Uma condenação, por mais que seja assustadora, que impacte o resultado de alguns trimestres, ainda não descaracteriza a tese de investimento da empresa. Ela ainda segue com o monopólio, segue conseguindo crescer e ainda, ela é uma empresa um pouco diferente, que geralmente as empresas ou é de crescimento ou distribui dividendos. A B3 consegue ser a empresa de crescimento, com aumento dos números de investidores, a empresa está crescendo, está tendo jeito de atrair mais pessoas para a bolsa, e ainda consegue ter um dividend yield muito alto. E tanto que ela já anunciou que esse ano ela vai distribuir algo entre 120% e 150% de todo o seu lucro líquido societário em forma de dividendos, juros sobre capital próprio ou recompra de ações. Então, é uma característica um pouco única assim, das empresas que a gente tem na bolsa. E no final, o que você quer saber? Vale a pena ou não investir em B3? Aí você vai ter que conferir no relatório que a gente vai deixar o link ali embaixo. E tá muito bom, recomendo a todos ler. Show me, be careful what you do.